Vamos lá. Hoje o tema da live é: qual é o seu lado da história? Hoje aconteceu um fato que me inspirou para essa live de hoje. E todas as situações que acontecem na nossa vida, tudo que todas as situações, né, que acontecem, sempre tem cada um tem uma versão da história. Por quê? Cada um tem o lado da sua história, o seu lado da história. Porque cada um tem uma percepção, cada um tem uma emoção, cada um tem a sua visão, cada um tem os seus filtros, cada um tem as suas crenças. E aí cada um tem o seu lado da história. E por que o tema da live é qual o seu lado da história? A gente às vezes, com as situações que acontecem na nossa vida, a gente acaba não sabendo lidar com as situações, porque você tem uma visão sobre aquela situação e quando você conversa com a outra pessoa, né, que esteve na mesma situação que você, ou você conta para alguém, você acaba vendo que parece que a outra pessoa tem uma versão diferente daquilo. E é engraçado que agora me veio a imagem daquela, não sei se vocês conhecem, uma pessoa olhando para baixo, né, e um número 6 escrito. E do outro lado, uma outra pessoa olhando para esse número, só que para ela, em vez de ser 6, é o número 9. Por quê? Cada um está num lado do número, né? Então, para um que está de um lado é 6 e para o outro que está do outro é 9. O que isso quer dizer? Cada um tem uma visão da história, dependendo da posição que ela está, dependendo das emoções que ela está sentindo, dependendo da percepção dela, das crenças. Então, o que é uma situação que aconteceu hoje de manhã me inspirando para isso? O que eu pude entender? É sempre bom ouvir o outro lado da história. E é sempre bom você dizer o seu lado da história. Porque muitas das vezes nós deixamos de ouvir o próximo e saber dele, mesmo que ele não concorde com você, mesmo que ele ache que tem algo errado na situação, mesmo que ele não esteja entendendo como você está entendendo o lado da história. Ouça. Ouça. E também conte a sua versão. Não para bater de frente, não para brigar, não para trazer discórdia, mas conte a sua versão da história. Porque às vezes também nós nos anulamos, não dizemos aquilo que nós queremos dizer, não expressamos o que gostaríamos de expressar. E aí a gente vai levando uma vida somente com a nossa versão da história. E isso não é legal, isso não é interessante, porque você está deixando de ampliar o seu mapa. Na PNL existe um princípio, né? Não é exatamente esse o nome, mas é mais ou menos isso. Que o mapa não é o território, se diz assim. Por quê? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Se você tem um mapa do Rio de Janeiro, né, e você sabe andar pelo Rio de Janeiro, você conhece o Rio de Janeiro, e você vai para São Paulo, o seu mapa do Rio de Janeiro vai funcionar lá em São Paulo? Com certeza não. Porque o mapa do Rio não tem nada a ver com o mapa de São Paulo. Então você vai virar para a direita achando que é uma rua e às vezes nem tem rua lá onde você vai virar, né? E vice-versa, o mapa de São Paulo, se você conhece bem São Paulo e vai para o Rio de Janeiro, o seu mapa de São Paulo vai adiantar esse mapa aqui no Rio de Janeiro? Obviamente que não também. Por quê? O mapa não é o território que você talvez esteja. O seu mapa, a forma que você está vendo as coisas, talvez não seja o território.
E isso causa muita confusão entre as famílias, entre os relacionamentos, entre os casamentos, a vida conjugal, porque cada um tá olhando de um lado e primeiro, como eu falei, não está ouvindo o outro para saber qual é a versão dele da história, e você não está se permitindo dizer a sua versão. Ou você só quer dizer a sua versão e não está permitindo o outro dizer a versão dele. E isso destrói relacionamentos, destrói casamentos, destrói famílias. Ouça a versão do outro e expresse a sua versão, mas não com a intenção de brigar, não com a intenção de dizer que você é o certo, que o que você faz é a verdade, mas com a intenção de construir um bom relacionamento. E às vezes uma confusão que poderia ser facilmente resolvida acaba trazendo uma discórdia entre você e seus filhos, ou você e seu marido, ou você e seu amigo de trabalho, ou você e o seu líder na igreja, com o próximo, né? Com o próximo. E em vez de resolver ali rápido, porque às vezes é só uma questão de percepção, poderia ser resolvido rápido, e isso está se estendendo, se levando para frente e destruir um relacionamento. E Deus não quer isso para nós. É engraçado que me veio aquela passagem na Bíblia que os líderes lá vão perguntar a ele, né? Sobre a mulher, né? Acho que é sobre a mulher, amor, me ajuda aí. Que ele se abaixa no chão e escreve na areia. Ele fica mó tempão escrevendo no chão. Eu só lembrei dessa cena. Eu não lembrei da história toda. É porque eu tô com muito sono. Mas eu não deixei de vir aqui fazer essa live. Tô amando esses corações aí subindo. Ai, ai. E aí ele foi e escreveu no chão, né? Ficou muito tempo. E essa passagem sempre me intrigou, né? Ele ficar ali escrevendo e não respondeu o que eles queriam que ele respondesse. Isso, amor, confirmou, é sobre a mulher adúltera mesmo. Eu falei, pra que Jesus se abaixou e ficou escrevendo ali? E sabe o que acontece? Algumas vezes, quando acontecem as situações na nossa vida, a gente precisa parar e pensar um pouquinho, sabe? Eu tô aqui fazendo um movimento embaixo. Escreve, começa a escrever ali, começa a pensar naquilo que está acontecendo, na situação, o que você está ouvindo, o que você está pensando. Aquilo está sendo útil para você, esses teus pensamentos estão sendo úteis para você. O que a outra pessoa está falando é algo relevante que você pode parar e analisar o que ela está falando. Porque, como eu sempre falei, a gente mudar mexe com a gente. Não é confortável. Mas é algo que traz crescimento, que traz amadurecimento e traz sabedoria. Por que Jesus foi conhecido como um grande sábio, né? Como tem livro aí que é o maior psicólogo que já existiu, né? Que Jesus é o maior psicólogo. Por quê? Ele refletia sobre as coisas, ele não era pronto em responder, ele não era pronto e preparado para desfazer relacionamentos se necessário. Não, ele era pronto para ouvir, pronto para entender, pronto para perceber. E disso vem a sabedoria. Né? Então ele se agachou ali e ficou escrevendo, né? E ali só analisando aquela situação, só analisando a pergunta daquelas pessoas. E com tanta sabedoria ele se levantou e disse, né, que é uma das passagens mais conhecidas, né?
Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Ele não precisou dizer mais nada. Ele não precisou dizer assim, ó, olha só, vocês estão vindo aqui me perguntar isso? Vocês querem o quê? Me prender? É isso? Eu não vou deixar vocês fazerem isso, não. Vocês já acham que eu sou bobo? Acham que eu sou ignorante? Acham que eu sou... que eu vou assim, de qualquer jeito? Não. Eu não vou deixar vocês fazerem isso comigo, não. Ou então, ele poderia ter feito o inverso, ele chegado ali e perguntar, não vou falar nada não, pra que eu vou falar? Já sei o que eles querem. Eles querem mesmo é me pegar, eles querem mesmo é me prender, entendeu? Eu não vou dar motivo pra eles falarem não. Mas ele sabiamente, ele parou, abaixou, analisou a situação e respondeu com sabedoria. A gente precisa buscar isso pro nosso dia a dia. A gente precisa buscar isso para as situações que acontecem na nossa vida. Porque a palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. E o homem também, se o homem for sábio, ele vai edificar o lar dele também. Né? Por quê? Ele vai evitar discórdias, ele vai evitar transtornos para o seu lar. E a mulher também evita confusões, evita murmurações, evita fofoca. Então, a gente precisa agir com sabedoria e pensar com sabedoria. Não deixar as nossas emoções dominarem a gente e sair fazendo as coisas de qualquer maneira. Quantas mulheres eu ajo algumas vezes assim? Eu deixo minha emoção me dominar e faço o que me vem na telha de fazer e logo depois eu me arrependo do que eu fiz. Porque eu agi com a minha emoção. Eu não parei, eu não sentei, não respirei, não analisei a situação, o que eu poderia fazer, o que eu não poderia fazer. E aí a gente acaba atropelando as coisas. A gente acaba não dando testemunho de Deus nas nossas vidas. E nós temos uma responsabilidade, é levar o amor de Jesus, é levar a graça de Jesus, é levar a sabedoria de Jesus através das nossas vidas para quem está ao nosso redor. Seja nossos filhos, seja a nossa casa, seja o nosso marido, seja o nosso amigo, seja a nossa família, seja o nosso patrão, a gente tem essa responsabilidade. Se você é crente, crê em Jesus, você tem essa responsabilidade dentro de você. E a gente precisa se esforçar para fazer o melhor para Deus, para ser parecida com Ele, ou parecido com Ele, para a gente dar testemunho do Senhor e as pessoas irem a Jesus sem a gente precisar abrir a boca, com as nossas próprias atitudes. Elas vão ver, poxa, você é diferente. Era assim que viam Jesus, né? Uma pessoa diferente. Aí, ele cada hora ouvia uma coisa de quem ele era, ele chegou para os discípulos e perguntou, né? Quem vocês dizem que eu sou? E aí um se levanta e fala, né? Tu és Cristo, Filho do Deus vivo. E esse teve a revelação do Espírito Santo de Deus. Teve a revelação de Deus. E as pessoas vão te perguntar, nossa, quem é ela? O que aconteceu com ela? Ela está tão diferente. Você vai ter o Espírito Santo de Deus. Você vai permitir que o Espírito Santo de Deus te ajude a ser quem Ele desejou que você fosse. Você vai começar a permitir que o Espírito Santo age em você e transforme você para ser a mulher que Ele sonhou quando Ele te fez. Deixa Deus te guiar. E eu falo isso para mim, Senhor, me guia. Deixa Deus te guiar para que o nome dele seja exaltado nas nossas vidas. Eu sei que a gente vai errar e não se culpe quando você errar, mas observe o erro e vê o que você pode aprender com ele. E dali por diante é só fazer diferente. Se esforçar para fazer diferente. Porque às vezes a gente se esforça, aí melhora um pouquinho, mas não melhorou tudo.
Não se julgue, não se culpe, só se esforce mais um pouquinho para melhorar mais um pouquinho, até você ser aquela que Jesus sonhou com você, né? Então, qual é o seu lado da história? É esse o tema. Qual o seu lado da história? Ok, você tem o seu lado e o outro tem o outro lado dele. Por mais errado que esteja o seu ou o dele, a gente precisa ouvir, a gente precisa se analisar, a gente precisa ver o que pode melhorar, o que a gente pode ajudar para que os relacionamentos não sejam destruídos. Pelo contrário, que eles sejam, que eles a cada dia cresçam e amadureçam, para a gente construir relacionamentos saudáveis e que as pessoas que estão à nossa volta aprendam conosco e não ao contrário, digam, é ruim, eu quero ser igual a fulana, tá doido. Ela, ó, é só convivendo, só sendo vizinho para ver. Não, nós vamos ser mulheres sábias que edificamos o nosso lar e que os nossos filhos, os nossos vizinhos, os nossos amigos vão nos ver como exemplo e eles vão procurar vocês, eles vão te procurar para buscar uma palavra de sabedoria, um gesto de sabedoria, porque você vai transbordar do Senhor. Em nome de Jesus, seja bênção na sua casa, seja bênção para sua família, seja bênção no seu trabalho, seja bênção na sua igreja. Que você venha ser um exemplo de sabedoria e que as histórias que aconteçam daqui para frente, os acontecimentos daqui para frente, sejam diferentes, que percebam a sua diferença mediante essas situações. Em nome de Jesus. E vamos lá, mais uma live, rapidinha. Obrigada pela Franca, eu esqueci seu nome, seu primeiro nome. Mamãe da Bruna, obrigada pela presença, meu amor. Teve esqueci seu nome também. Eu fiz os noivinhos de casamento de vocês. Não tem problema não, que Deus abençoe vocês, obrigada. E amanhã vamos estar aqui. Eliane, isso! Obrigada! Que Deus abençoe. Essa live eu vou disponibilizar no IGTV aqui. Depois eu vou estar postando lá no YouTube, aí já vai editada para lá. E se puder aí curte e se inscreve lá no meu YouTube. Assiste lá os vídeos, curte, comenta, compartilha, pede para as pessoas se inscreverem. E vamos propagar o amor, a palavra de Deus e essas bênçãos que Deus tem me dado, essas direções que Deus tem me dado. E eu creio que vai ser bênção na vida das mulheres, na vida das pessoas que assistirem. Em nome de Jesus. Beijo! Muito obrigada pelo carinho. Até amanhã e eu fui!